A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Ezequiel. As informações básicas: o autor é Ezequiel, a data aproximada é 593 até 570 a.C., e o local provável da escrita do livro seja a Babilônia. O alvo do livro é o povo de Israel, mais precisamente Judá, e os exilados que estão ali na Babilônia. O versículo-chave é Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 a 19, e a palavra-chave é a palavra futuro. Resumo do livro. Ezequiel é destinado a iniciar seu ministério de sua vida como sacerdote, porque ele vem de família sacerdotal. Ele deveria iniciar aos 30 anos, mas ele foi tirado da terra dele, da terra natal, e enviado para a Babilônia, com a idade de aproximadamente de 25 anos. E por 5 anos ele viveu em desespero, junto com os cativos na Babilônia. E aí, aos 30 anos, ele teve uma visão da majestosa, da glória do Senhor, que cativou o seu ser na Babilônia, ali no rio Quebar. E aí, então, ele que tem dois ofícios, o sacerdote e o profeta, e só lembrando que não havia sacrifícios na Babilônia. Então, o ministério sacerdotal, aqui propriamente dito, ele não está exercendo. Ele vai exercer mesmo a função de profeta. E aí ele descobriu que Deus não era limitado pelas restrições estreitas na terra nativa de Ezequiel. Ou seja, o que é interessante aqui? Na Babilônia que vai surgir as sinagogas. E aí Ezequiel e também todo o povo de Israel, ali, o povo de Judá, eles vão entender que Deus não se limita a um espaço geográfico, não vai se limitar ao tempo. Tanto é que não existe mais tempo, e mesmo assim Deus vai continuar falando com o seu povo. Então ele vai entender que Deus é um Deus universal, que comanda e controla as pessoas, as nações. E aí na Babilônia, Deus concedeu a Ezequiel a sua palavra ao povo, ou seja, ele era um porta-voz de Deus ao povo. E aí a experiência da chamada transformou Ezequiel. E ele se tornou avidamente dedicado à palavra de Deus. O conteúdo do livro: uma série de profecias anunciando a queda de Jerusalém, incluindo o afastamento de Deus, seguindo da restauração posterior de Israel, com a volta, Deus trazendo de volta o seu povo. As ênfases do livro é a queda de Jerusalém, e aí é inevitável por causa dos pecados, principalmente o pecado de idolatria. Como nós vimos nos outros panoramas, e eu já comentei, o panorama de Jeremias e de Lamentações, que o pecado que aumentou demais com o povo de Israel, principalmente o pecado da idolatria. E aí eles vão perceber que a soberania de Deus como o Senhor de todas as nações, não somente o Senhor da terra de Israel, a terra de Jerusalém, a terra de Judá, mas sim de de todas as nações, de todos os povos. E aí eles vão perceber que Deus, ele sendo o Senhor, ele controla a história. E aí a perda e a restauração da terra do povo, eles teriam agora a presença de Deus. A única forma deles lembrarem das coisas seria essa presença de Deus, a presença do profeta trazendo a imagem de Deus, e aí a promessa que Deus ele daria o seu espírito e traria de volta o povo da aliança à sua terra prometida, a sua terra onde eles haviam sido expulsos. O propósito do livro, então, Ezequiel ele ministrou à geração da sua época que era extremamente pecaminosa, como já comentei, e completamente sem esperança. Então, era um povo que já tinha pecado, estava indo para o exílio, estava no exílio, e aí agora eles estão totalmente sem esperança. E aí, por meio do ministério profético, ele ajuda, ele leva a confiança para o povo de um futuro distante, mas de um futuro de renovo. E aí ele destaca, o livro é destacado em 6 pontos importantes.
Deus trabalha através de mensageiros humanos, ou seja, dos profetas, e aí tudo aquilo que os profetas falaram vai se cumprir. Dois, mesmo com a derrota e desespero, o povo de Deus afirma a soberania de Deus. Eles vão chegar à conclusão de que Deus é soberano. Três, a palavra de Deus nunca falha. Então, assim como Deus usa os profetas, a palavra de Deus na boca dos profetas não falhou. E aí, em quarto, Deus está presente e pode ser adorado em qualquer lugar. E aí é interessante porque aqui se remete muito àquilo que Jesus diz à mulher samaritana, que haveria um dia que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, não jamais numa condição geográfica, mas numa condição espiritual. E aí, em quinto, as pessoas têm que obedecer a Deus se quiserem receber as bênçãos de Deus. Aqui, de novo, as questões condicionais da bênção do Senhor. E em sexto, o reino de Deus virá. O esboço do livro, o livro ele é dividido em duas partes. Antes da queda de Jerusalém e depois da queda de Jerusalém. E aí, nas partes está dividido assim. A vida e chamada de Ezequiel, capítulo 1 a capítulo 3, as profecias contra Jerusalém, do capítulo 2 até o capítulo 24, as profecias contra as nações, do capítulo 25 ao 32, e aí depois da queda, a salvação de Israel, no capítulo 33 a 34, e o futuro de Israel, do capítulo 35 a 48. As principais personagens, então, no livro de Ezequiel é Deus, claro e óbvio, como figura central, o profeta Ezequiel, que narra tudo isso. Os líderes de Israel, então os anciãos, ainda vão receber mensagens de Deus, esses líderes. E uma personagem bem peculiar, que é a esposa de Ezequiel, que é uma mulher que o texto não fala do nome dela, mas ela simbolizou a futura destruição do templo querido de Israel, que era uma coisa que Israel desejava muito. Ele era, a gente pode até dizer que eles eram até idolatravam o templo. E aí eles vão perder isso. E aí vai ser simbolizado quando Ezequiel perde a sua esposa, e eu vou comentar um pouco mais para frente. E a outra personagem é Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Curiosidades então acerca do livro. O título do livro sempre foi chamado pelo nome do autor, que é Ezequiel, e que não é mencionado em nenhum outro lugar da Escritura. O texto, o nome Ezequiel, é mencionado somente no livro de Ezequiel. E esse nome é bem interessante, a gente vai entender já por quê. O nome de Ezequiel significa fortalecido por Deus. E Ezequiel permanece como um pilar solitário no centro da Bíblia. A gente vai perceber que Ezequiel, apesar dele ser contemporâneo de outros profetas, já vou comentar, o ministério de Ezequiel é um ministério uno, né? Um ministério sozinho. A gente vê, por exemplo, como no caso de Jeremias, quando Jeremias tinha um auxílio ali de Baruque, mas Ezequiel não. Ezequiel não tem esse auxiliar, né? Pelo menos o texto não fala disso. A gente vê um profeta solitário. E aí nós vamos ver também no próximo panorama, que vai ser Daniel. E aí Daniel está lá, é contemporâneo dos seus amigos, né? Os três jovens também, a gente vai comentar alguma coisa do tipo. Mas veja que Ezequiel é um profeta solitário. E a localização e a solidão que cercava o seu ministério exigia a verdade do seu nome, ou seja, ele necessitava mesmo que o seu nome fosse real na vida dele, né? Um nome ser fortalecido por Deus. E Ezequiel, mais uma curiosidade interessante, ele profetiza sobre Jesus, e a gente vai entender. O profeta Ezequiel, o marido, era casado, né? Ele era casado e muito apaixonado pela sua esposa. E aí é uma pergunta, como nós sabemos? No capítulo 24, versículo 16, Deus avisa a Ezequiel que ele ficaria viúvo. E a sua expressão, delícia dos seus olhos, que pode ser traduzida como a pessoa que você mais ama, a pessoa que tanto ama, enfim, é descrita assim no texto.
ele vai perder essa esposa. E aí o livro também não menciona se eles tiveram filhos. A Bíblia não fala, o texto não fala se eles tiveram filhos. Mas mostra que com 4 anos de ministério, o profeta perdeu a sua esposa. Então, depois de 4 anos, ele perde a sua esposa. O profeta. Ele foi contemporâneo aí de Jeremias. Veja que Jeremias, como eu comentei, já tinha que auxiliar o Baruque. E Daniel, que também nós vamos comentar um pouco depois, mas Daniel, ele está dentro do palácio. Ele está lá mais com o rei, com os reis ali, que vão aparecer outros reis depois, mas ele está ali na corte. Já Ezequiel, ele está exilado com o povo, ele está junto com o povo, sentindo as dores do povo. Então, além disso, ele provável que ele tenha ouvido as pregações de Abacuque e de Sofonias. Então é interessante a gente entender que os profetas eles não acontecem um após o outro, né? A maior parte dos profetas eles são contemporâneos ali entre si. E aí ele é chamado aos anos, provavelmente tenha profetizado até os 52 anos. Ezequiel deve ter esse ministério aí de aproximadamente 22 anos. O tempo que correspondia ao tempo do sacerdote. Mas lembramos que Ezequiel não exerce a função sacerdotal porque não tem mais templo, não tem mais lugar de sacrifício. Então, uma das funções do sacerdote é a função do sacrifício. Então, ele só está exercendo o ministério profético. Ele foi o mais pessoal dos profetas, Ezequiel. Ele escreve em primeira pessoa. E ele viveu intensamente os sentimentos das profecias que falou. Temor, angústia, desgosto e agonia foram temas do ministério de Ezequiel. Ele ainda teve algumas particularidades no seu livro, né, na sua experiência espiritual, como os 4 seres viventes. Ele tem essa visão dos 4 seres viventes, das 4 rodas, o rolo comestível, né, que ele tem ele participa disso, a raspagem ritual dos cabelos, a mala e a viagem, o provérbio popular, a panela fervente, o vale de ossos secos, que é muito comentado, o rio do templo. E aí, interessante que, embora cheia de símbolos, né, cheio de símbolos o livro de Ezequiel, a mensagem de Ezequiel é clara, objetiva, direta. Isso é interessante. E aí, as nações precisam conhecer o Senhor. E aí a expressão saberão que eu sou o Senhor aparece 32 vezes no livro de Ezequiel. Tal afirmação tem mensagem dupla. É importante entender isso. Primeiro, que Israel saberia que o Senhor anuncia e cumpre as suas promessas, inclusive as promessas de juízo. As nações também entenderiam que o Senhor é soberano sobre todos. E aí, isso é muito importante. Prende e livra de acordo com os propósitos dele. Então, Deus faz as coisas de acordo com os seus propósitos. E aí, partindo para doutrinas, o que nós encontramos de doutrinas no livro de Ezequiel? A santidade. Deus é santo e por isso não tolera o pecado do seu povo. Devido à rebeldia de Israel, Ezequiel vê a glória de Deus afastando-se gradualmente na presença visível de Deus em forma de nuvem. Primeiro, ele observa saindo dos querubins, né, saindo ali da Arca da Aliança, e indo à porta do templo, e depois deixando a cidade e indo para o monte. Isso nos mostra um sentido contrário do que nós vemos no Êxodo. Porque lá no Êxodo, Deus desceu do Monte Sinai, habitou no tabernáculo, e a presença de Deus ainda na Arca da Aliança, que depois ela vai para o templo, e aí essa presença de Deus, né, o Shekinah, o Kavod, né, a presença e a glória de Deus que estavam nesses lugares, né, não que Deus seja limitado a esse espaço físico, mas que estavam nesse lugar e era notória, todo mundo percebia e sentia a presença de Deus, que ao ver essa presença, né, essa manifestação da presença de Deus, saindo do templo e saindo do meio do povo.
E aí o exílio, ele purificaria o povo. E aí a visão do templo restaurado indica a restauração da sua santidade com a volta da glória do Senhor. Então, Ezequiel ainda tem a visão do templo restaurado. E aí a presença de Deus novamente no templo. Também nós vemos em doutrina, um tipo de doutrina também em Ezequiel é a soberania. E aí é muito correlacionado com essa questão anterior da santidade. O julgamento de Deus sobre o povo de Israel e a futura restauração era uma prova da soberania de Deus. Né? Lembramos que quando a gente fala de soberania, é Deus absoluto. Que o Senhor ele ia refinar o seu povo, ele ia purificar o seu povo para cumprir os seus propósitos. Qual que era o propósito? A santidade, porque Deus é um Deus santo. Então, Deus purificaria o seu povo. E aí a constante repetição da expressão saberão que eu sou o Senhor relembra o povo da soberania de Deus, que se estende sobre todas as nações, todas as gerações e também todas as nações, que é o que enfatiza o livro de Ezequiel. A destruição de Jerusalém não era fraqueza de Deus, muito pelo contrário. Isso demonstra que Deus é soberano, porque Deus está avisando o povo: olha, vocês vão ser cativos, vocês vão ficar cativos, e aí os profetas vão dizer o tempo do cativeiro, vão dizer o que vai acontecer. Então, mas o que nós vemos essa questão da soberania de Deus, que Deus é quem controla isso, e Deus avisa que o povo vai ir para o cativeiro. E aí também essa soberania, ela mostra na restauração de Israel, quando Deus usa os seus profetas dizendo que novamente Israel será restaurado. O caráter de Deus, né, uma outra doutrina que nós vemos, o caráter de Deus em Ezequiel, nós vemos que Deus é glorioso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é longânimo, Deus é providente, Deus se ira. Nós vemos todas essas questões no livro de Ezequiel. E aí Ezequiel e o Novo Testamento. Ezequiel foi chamado de o Filho do Homem. Esse nome enfatiza a humanidade e a fragilidade do profeta, especialmente por contrastar com a glória e o poder de Deus. Ezequiel, que é chamado, né, Deus ali o chama de Filho do Homem, faz até uma alusão, nós vemos aqui, que Jesus ele usa também essa expressão para afirmar que ele tinha tanto a natureza divina como a natureza humana, enfatizada aqui no Filho do Homem. Então veja essa correlação entre Ezequiel e Jesus, ambos se chamando no caso de Ezequiel, Deus chama Ezequiel de Filho do Homem, e Jesus, ele se auto-intitula o Filho do Homem. Ezequiel, ele anunciou o rei pastor, isso é interessante. Lá no capítulo 34, verso 11 a 31, encontra-se a profecia que se cumpriria com Jesus lá em João capítulo 10, o chamado bom pastor, né? A parábola do pastor, ele ali é o bom pastor. Da mesma forma, em Ezequiel 37, versículo 15 a 27, é anunciado o reino estabelecido por Deus sob a autoridade do Messias. E aí, de novo, aponta para o rei pastor Jesus Cristo. Ezequiel viu a restauração de Jerusalém, então ele tem a visão da restauração do templo no capítulo 40 até o 42, e foi tomada, né? Isso aqui é um pouco de. A gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente faz a interpretação bíblica, que foi tomado pela igreja primitiva como referência ao templo que Cristo estava construindo entre os cristãos como pedras vivas, né? Então faz essa correlação, sendo a igreja herdeira das promessas de restauração que estão escritas lá no livro de Ezequiel. Aqui a gente só toma um pouco de cuidado, porque assim, depende da linha doutrinária que a gente segue, uns vão dizer que a igreja herda todas as promessas de Israel e Israel está perdido. E outros vão dizer que Israel e a igreja são povos distintos, com profecias, com promessas distintas, que só serão um único povo pós-arrebatamento,
milênio e eternidade, que seria uma constante. Né? Então, a gente só toma esses cuidados para a gente não, dependendo do que a gente entende, a gente está indo para uma linha doutrinária específica que depois a gente se complica nos próximos entendimentos. Ah, no capítulo, nos capítulos 40 e 46, uma pergunta: o templo lá descrito é literal? Aí o templo mencionado nessa passagem não poderia ser o templo celeste, né? Porque a gente vê na Bíblia vários templos, né? Uma vez que Ezequiel foi levado a Israel para vê-lo, né? E não poderia ser também o templo de Zobel, uma vez que a glória de Deus não estava presente lá, nesse lugar. E não poderia ser também o templo eterno, pois o Senhor e o Cordeiro são o templo, que está lá descrito em Apocalipse 21, versículo 22. E, portanto, então, o templo citado, ele deve ser o templo milenar, ou o templo do milênio, que vai ser aqui na Terra, construído com todos os detalhes requintados que ainda serão descritos. Então, por isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado com como que a gente interpreta as profecias, para a gente também não se complicar nos próximos entendimentos. Então, para o entendimento da maioria, né, da maioria pentecostal, que é o meu caso, a gente entende que esse templo descrito em Ezequiel é um templo referindo-se a um milênio, e o milênio vai ser literal. E aí tá uma figura aí do que seria esse templo. E aí, partindo para a aplicação prática, então. O livro de Ezequiel nos convida a participar de um novo e vivo encontro com Deus de Abraão, Moisés e os profetas. Ezequiel nos desafiou a experimentar de uma visão transformadora do poder, conhecimento, presença eterna e santidade de Deus. Deixar Deus nos dirigir, compreender e compreender, né, essa profundidade, o compromisso, que o mal que se aloja em cada coração humano, esse é um grande detalhe. Então, Ezequiel vai nos mostrando que a gente tem que tomar esses cuidados e reconhecer que Deus dá aos seus servos a responsabilidade de advertir os ímpios de seu julgamento. E, por último, ter uma experiência genuína e uma relação viva com Jesus Cristo, o qual disse que a nova aliança pode ser encontrada no seu sangue. Aqui, fazendo uma referência à igreja. E para nós concluirmos, o livro de Ezequiel é a arte significativa da história de Deus, tratando do fracasso final de seu povo, que fora constituído pelas primeiras alianças, mas foi infiel. Então, eles foram infiéis a isso. E Ezequiel vislumbra, contudo, um futuro em que o povo de Deus será reconstruído com uma nova aliança que incluirá o verdadeiro pastor. Então, quando a gente acompanha toda a história, toda a profecia, e a profecia a gente só tem certeza quando ela acontece, até ela acontecer é por especulação, mas quando ela acontece, a gente consegue ver claramente, está escrito, e aí fica mais claro as coisas. Tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Leiam o livro de Ezequiel, espero que todos tenham lido ou lerão o livro de Ezequiel. Qualquer dúvida ou dificuldade, comenta aqui embaixo e a gente, querendo Deus, se possível, a gente tenta responder todas as perguntas, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo panorama, se Deus quiser.